Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao canal Resumindo Além. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje a gente vai estudar o seguinte tema, pessoal. O que é maravilhoso? O que é sobrenatural? Será que milagres estão relacionados com alguns fenômenos espíritas? São perguntas que serão respondidas no conteúdo de hoje, que é um resumo do capítulo 2 do livro dos médiuns. Se você caiu aqui de paraquedas, isso aqui, acabei de falar, é um resumo do livro dos médiuns, o segundo livro de estudos do Pentateuco, da doutrina espírita. Tem uma playlist aqui no canal com o livro que está sendo destrinchado, né? Os vídeos divididos por capítulos. A dinâmica aqui é muito simples, o resumo vai ficar na tela para vocês. Eu vou fazer a leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento do tema e dos estudos, beleza? Apresentações feitas, simbora para a leitura, galera. Então, a ideia de que existem espíritos e que eles podem se manifestar não é só uma invenção ou coisa da cabeça das pessoas. Essa crença ela aparece praticamente em todas as culturas e também religiões, tanto as antigas quanto as mais atuais, né? Quando alguém diz que isso é sobrenatural, ela basicamente está falando com base em um conhecimento limitado das leis da natureza. A verdade é que a gente ainda não sabe tudo sobre como que o mundo funciona. Essa é a verdade. Então não dá para dizer com certeza o que é e o que não é possível. Essas ideias vão ser discutidas durante a leitura do conteúdo, pessoal. O espiritismo, né, ou a doutrina espírita, como preferirem chamar, ele tenta explicar esses fenômenos de um jeito mais organizado, de um jeito lógico. Ele parte da ideia de que os espíritos são seres inteligentes que conseguem interagir com o mundo físico seguindo certas leis naturais. Só que são leis que a gente ainda não entende completamente como que elas funcionam. Os espíritos, quando eles agem no mundo físico, eles não estão quebrando as leis da física. Eles só estão usando partes dessa lei que a gente ainda não entende, né? Um exemplo legal é o seguinte: antes das pessoas descobrirem o gás hélio, né, ou outros gases leves, que é usado para poder encher os balões, né? Isso, assim, parecia algo mágico, né? Ou em casos extremos, até coisa ligada ao demônio. Mas depois, né, com as descobertas científicas, as pessoas entenderam que era só uma nova parte da ciência que ainda não tinha sido descoberta. E o espiritismo não tenta dizer que os fenômenos espirituais são a mesma coisa que os fenômenos físicos, gente. Não são. O espiritismo só mostra que esses fenômenos, eles não são nada impossíveis, né? Só porque a gente não consegue entender como eles funcionam. No passado, a ciência ela já falhou ao tentar explicar certas coisas, né, de forma errada ou a ignorar fenômenos só porque não sabia explicar como que esses fenômenos funcionavam. Isso em vários âmbitos, em vários aspectos. Então, o espiritismo ele pede para o estudioso uma mente mais aberta, né, sem abandonar a lógica, mas também sem fechar a porta do que ainda não foi descoberto. Alguns fenômenos que mostram inteligência, tipo, a gente está falando de espiritismo, as respostas nas sessões espíritas, né? Não dá para dizer que vem só da matéria, como tipo as mesas que se mexem sozinhas e tudo mais, ou das pessoas, né, que estão ali, que as pessoas que estão ali são responsáveis por aqueles fenômenos. Segundo o próprio espiritismo, esses fenômenos eles vêm dos espíritos, que são as almas das pessoas que já desencarnaram, já morreram. A gente falou sobre isso nos vídeos passados. Mas elas continuam conscientes, continuam ativas, gente, usando um tipo de corpo invisível feito de fluido, de uma energia, né? O perispírito. Os conceitos de perispírito também foram explicados no último vídeo.
Os materialistas, né, que são as pessoas que só acreditam no que elas podem ver, no que elas podem tocar, eles acham que tudo que foge disso, né, do que eles possam, do palpável, do que eles possam enxergar, né, é superstição. Mas se você pensar dessa forma, né, até a própria religião vira coisas sem sentido, né? Isso é bastante contraditório porque se a religião tem alguma verdade, ela tem que fazer sentido tanto para pessoas mais simples quanto para as pessoas que estudam muito essa religião. Os materialistas eles acham que a alma ela não existe e que tudo que envolve espiritualidade, né, ou algo assim considerado fora do comum é besteira, né? É superstição, acabei de falar sobre isso. Por isso, eles nem querem se dar o trabalho de investigar as coisas mais a fundo, né? Eles já começam dizendo, isso não existe, né? Sem tentar realmente entender o que está acontecendo. O problema é que, como eles já negam a alma logo de cara, eles não conseguem analisar de uma forma assim mais justa coisas como o espiritismo, que se baseia justamente na ideia de que a alma ela existe. Eles julgam os fenômenos espirituais sem considerar a possível causa desses fenômenos, né? Que no caso seria uma ação direta da alma. Só que mesmo entre essa galera mais cética, às vezes dá para notar ali uma pontinha de dúvida, um sentimento escondido, né, mais profundo por trás desse discurso super racional. Eles fecham a mente para tudo que não seja puramente físico. Só que lá no fundo pode ter uma faísca, né, de curiosidade ou um sentimento que entra assim, em conflito com esse jeito bastante fechado de se pensar. Muita gente que critica o espiritismo costuma usar como argumento algumas fraudes antigas, né, envolvendo fenômenos sobrenaturais, tipo assim, os casos famosos de possessão, ou as pessoas tendo convulsões dizendo que era algo espiritual. Só que o espiritismo, assim, nunca disse que tudo o que acontece ali é verdadeiro. Muito menos que não existem charlatões ou também fanáticos, gente. Rola muita mentira por aí. Admitir que existem fraudes não quer dizer necessariamente que o espiritismo apoie essas fraudes. Pega a visão. E como na ciência, gente, fazendo sempre paralelo com a ciência, só porque tem gente ignorante dizendo assim um monte de bobagem, usando o nome da ciência, não quer dizer que a ciência verdadeira esteja errada. Né? E com a religião é a mesma coisa. Os fanáticos fazem besteira, mas isso não anula a essência da fé. O espiritismo ele acredita que todo mundo tem uma alma, que essa alma continua viva depois da morte e que ela pode se comunicar com a gente que está vivo de alguma forma. Os fenômenos que envolvem espíritos para o espiritismo, eles não são mágicos, gente. São coisas assim que seguem as regras da natureza. Batendo na tecla que eu já bati muitas vezes aqui, mesmo que a gente ainda não entenda muito bem como que as regras da natureza funcionam. Não somos senhores da verdade, tem muita coisa que a gente desconhece. Muitas vezes o que parece assim, ser um milagre ou algo sobrenatural, gente, é apenas, presta atenção nessa frase, falta de conhecimento nosso sobre o que realmente está acontecendo. O ser humano acha que é dono da verdade. Não, não é. Existe uma infinidade de coisas que o ser humano ainda não domina. O espiritismo, ele não aceita, sim, várias crenças populares, só que ele reconhece que algumas dessas ideias podem sim ter ali o seu valor, né, a pontinha de verdade. E para entender bem o espiritismo, gente, não dá só para ouvir falar, tirar conclusões rápidas. Tem que estudar, cara. Tem que estudar a parada a vera. Por isso, aconselho, busquem a casa espírita e façam estudo. É muito importante, lá vocês vão saber muita coisa. Aqui é um resumo. No começo, a palavra milagre significava, assim, só alguma coisa muito incrível, né?
Só que com o tempo ela passou a ser usada para poder falar das coisas que Deus fez e que vão contra as leis da natureza, tipo algo que ninguém consegue explicar, que foge completamente do que é considerado normal. Agora tem gente que confunde isso com fenômenos espíritas, né? Só que mesmo que essas coisas elas pareçam estranhas ou até mesmo impressionantes, elas não quebram nenhuma lei da natureza, gente. Elas não quebram. Na verdade, dá para entender esses fenômenos com razão. E mais uma vez, talvez a gente apenas não saiba explicar o que está acontecendo, mas dá para entender esses fenômenos com razão. E como essas coisas elas se repetem e acontecem com várias pessoas diferentes, né? É sinal de que elas são naturais. Só que ainda elas não são completamente explicadas. Por isso, são bem diferentes de um milagre, gente. Que é algo assim, único. O milagre ele é único. Ele é uma coisa sem explicação. Milagres não são fenômenos espíritas. Guardem isso. A história ela mostra que muitas vezes, quando as pessoas elas não entendiam como que as coisas funcionavam, elas achavam que ou era milagre ou era bruxaria, né? Tipo, um raio caiu do nada. Deus ficou bravo. Não gostou, plou, mandou um raio. Alguém sabia usar ervas para poder curar. Feiticeiro, bruxa, queima, fogueira. Mas hoje, né, com a ciência evoluindo a cada dia mais, explicando umas coisas, essas situações, elas seriam vistas como normais. No máximo ali, como umas situações estranhas, né? Por exemplo, se alguém parece morto e depois volta à vida com alguma técnica médica ou científica, isso é só um fenômeno natural, gente. Mas para quem não entende, parecia mágica. A pessoa está morta, né? Ela é reanimada. Magia. Só que com o passar do tempo, a ciência foi evoluindo, novas descobertas foram feitas, descobriram que existem procedimentos e aparelhos que hoje estão ao nosso alcance que podem reanimar as pessoas em determinadas situações. Agora, gente, um milagre de verdade, né? É como, tipo assim, na história de Josué, que é citada aqui no resumo, né? Que o cara chegou e mandou o sol parar no céu. Isso, sim, seria algo impossível segundo as leis da natureza. Isso já não dá para explicar com a ciência ou até mesmo com o magnetismo. É uma parada, assim, totalmente fora do que os humanos conseguiriam fazer. Antes, o que era ciência parecia assim magia, né? Mágica. Hoje, a gente consegue entender melhor as coisas. Só que milagre, gente. Milagre é o que realmente desafia a lei da natureza. Tem um fenômeno espírita interessante que é a escrita direta. O que acontece? As coisas elas simplesmente aparecem escritas sem ninguém tocar, né? E, gente, mesmo parecendo que isso é uma coisa de outro mundo, né? Elas não são mais incríveis do que certas coisas que estão ao nosso alcance, né? Eletricidade, magnetismo. O espiritismo ele ajuda a entender que esses fenômenos eles não são milagres de verdade, gente. E sim são coisas naturais. Mais uma vez, que a gente só não sabe ainda como que funciona 100%. É como aconteceu com o magnetismo, né? No passado parecia mágica, só que depois descobriram que era uma parada científica. Então, o espiritismo ele diz que muitos desses efeitos eles só parecem milagres. Por quê, gente? Tecla que eu venho batendo todo o conteúdo. A gente não sabe como a parada funciona. E quem tenta fazer esses milagres, entre aspas, de propósito, ou está se iludindo ou está querendo enganar os outros. Antes da ciência entender alguns fenômenos ligados ao espiritismo e também ao magnetismo, as pessoas achavam que eram muitos milagres que aconteciam, né? Ou coisas assim muito incríveis, coisas sobrenaturais. Foca no sentido da palavra, sobrenaturais. Quem não acreditava ou que só confiava na razão, às vezes até assim zoava ou desprezava essas coisas. Além disso, como muita coisa assim também é falada pela religião,
Essa dúvida das pessoas levava algumas a desacreditar totalmente nesses fenômenos. O Espiritismo, então, ele veio para poder mostrar que esses fenômenos são mesmo especiais, gente, mas que, mais uma vez, eles não quebram as leis da natureza, gente. Eles têm uma explicação lógica. Um exemplo disso, né? Um exemplo famoso é a levitação de São Cupertino, que parecia um milagre porque ele voava, né? Ou flutuava. O Espiritismo explica isso de um jeito que faz sentido. E que outras pessoas que também viram fenômenos parecidos passaram pela mesma coisa, né? Criou-se ali uma espécie de padrão, entre aspas. Viram que não era algo tão único. Mais detalhes, estudem a doutrina mais a fundo. Ou seja, o Espiritismo, gente, ele ajuda a gente a entender essas coisas que são extraordinárias, mas que não são mágicas, sem lógica. Tudo isso faz parte do domínio natural, do mundo natural. Mas, mais uma vez, a gente ainda não domina, não sabe como a coisa funciona 100%. Só que é a lei da natureza. Uma parada interessante, gente, é aquelas histórias, né, de aparição, fantasma, espírito que apareceu para outras pessoas, né? Essas histórias, assim, elas são muitas vezes consideradas extraordinárias porque fogem do que a gente vê todo dia, fogem do habitual. Agora, para quem estuda o espiritismo, essas aparições, assim, não são nada impossíveis, né? O espiritismo, ele aceita que uma aparição pode ter rolado, mas quem era essa figura que apareceu, aí já não dá para saber, né? Fica na fé de cada um acreditar ou não acreditar. O que muda é que antes essas aparições eram vistas como coisas sobrenaturais. Mas com o espiritismo, essas histórias elas começaram a ter uma explicação assim, mais de boa, mais racional, tipo uma lei da natureza que a gente não conhece. Eu vou falar tanto disso que quando tu sair daqui, de certeza, essa frase vai ficar marcada na tua cabeça. E também, gente, muita gente tem dificuldade de acreditar em coisas do espiritismo porque não conseguem entender usando as leis da natureza e a ciência, né? Com que você já consegue entender até agora, com o conhecimento que a gente tem até agora. Mas quando aparece assim uma explicação que faz sentido, essa resistência ela diminui, ela vai embora. E hoje em dia o pessoal quer respostas que sejam lógicas, né? Não quer assim somente ouvir histórias, né? Por isso, quando alguém lê, quando alguém entende as ideias do espiritismo, mesmo sem ter visto, né, os fenômenos com os próprios olhos, acaba associando, cara, acaba acreditando. E isso mostra que pensar com a razão é mais forte para poder mudar a crença, gente, do que só viver experiências diretas sem explicação. Por isso é extremamente importante o estudo. Lição número 1 do conteúdo. Não vou repetir porque eu falei 10 vezes. Lição número 2, estuda, que é muito importante. Assim, pessoal, fecho aqui o resumo do capítulo 2 do Livro dos Médiuns. E se você está curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para um curioso, para quem está a fim de estudar, ou então para quem já está estudando e precisa fazer aí uma revisãozinha rápida no conhecimento. Próximo vídeo, capítulo 3, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Nunca esqueçam do lema, fora da caridade não há salvação. Beijo no coração, bons estudos. Até a próxima.